Se eu não conseguir, tudo bem. Vou tentar aqui a última vez e pronto. Aqui, ó, me empresta o celular aí. É bom que o motor esfriou. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Nesse vídeo, eu vou te apresentar 11 soluções que eu adotei no projeto da Combina. Algumas delas são, de certa forma, clássicas, mas outras você só vai encontrar aqui. Vou te dar um exemplo. O corte da longarina da Kombi para poder ganhar mais espaço no banheiro. O corte da coluna para colocação de uma tulha de acesso externo. Outra, além da cama de casal padrão, da cozinha e do banheiro, uma cama suspensa, desmontável e uma rede dentro da Kombi, que eu adoro. Então é o seguinte, aqui no canal não tem essa de ficar enrolando. Fica comigo nesse vídeo, porque ao final eu ainda vou te passar uma dica bônus que vai servir para o seu motorhome e, de repente, até para o seu dia a dia, beleza? Então vamos juntos e vamos em frente! Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é uma alavanca que eu fiz para aliviar um pouco, deixar o pedal da embreagem mais macio. Aqui, ó, se vocês olharem, tem uma chapinha de aço que eu coloquei e aumentei o comprimento dessa alavanca da embreagem. Se você estudar um pouquinho de estrutura, verificar, tem uma coisa que se chama momento. O momento é força vezes a distância. Então, como eu aumentei o tamanho dessa alavanca, eu preciso de menos força para fazer o giro desse conjunto aqui, ó. Acho que agora ficou melhor aqui no detalhe, ó. Tem uma porca e eu até botei ali, ó, uma fita crepe amarela para poder facilitar o entendimento para vocês verem aí. Então eu aumentei em torno ali de 4 a 5 centímetros apenas, porque eu tinha um limite de altura. E eu quero dizer que a embreagem ficou extremamente macia, ficou muito melhor de manipular lá com os pés, entendeu? Então é uma dica também, que não é uma novidade, mas também tem que ser bem feita, tá? Porque essa chapa, ela tem que ser uma chapa bem resistente. E aquela porca ali, ó, pessoal, tá colocando ali, você tem que botar uma porca autotravante e ainda assim eu botei um trava-rosca para evitar que essa porca gire e esse cabo solte. Já pensou se você está viajando alguma coisa, esse cabo solta daí, você vai ficar sem segurança nenhuma no meio da estrada. Tá certo? É isso aí, vamos em frente. Bom, mas com relação aos bancos em si, vocês têm um vídeo completo lá. É lógico que isso aqui é só uma capa para proteger os bancos. Você quer uma capa de colchão, que é um plástico bem resistente, então eu protegi, porque à medida que a gente vai trabalhando, a gente pode detonar os bancos. Então tem um vídeo completo aí para você assistir, que eu mostro toda essa reforma do banco, mas ela ficou bem interessante, porque eu utilizei o banco do Up. Ele é esguio, pequeno e prático, ele sobe, desce, tem reclinação do encosto, então foi um banco que eu troquei com os bancos velhos aqui da Kombi, e a solução que eu fiz foi o quê? Adotar um suporte que elevou um pouco o conjunto. Mas eu vou mostrar para vocês um detalhe ali que eu fiz do pedal para poder compensar essa elevação que eu tive que fazer dos bancos. Porque na hora que você vai apertar o pedal da embreagem, ficou um pouco alto. Mas eu vou mostrar para você essa solução que eu fiz ali agora, tá bom? Vamos juntos. Como o banco do Up ficou um pouco mais elevado do que o banco da Kombi, eu fiquei com uma distância maior entre meus pés e a pedaleira. Então o que eu fiz? Eu precisava descansar meus pés aqui, ó. Eu coloquei uma dupla borracha de EVA, coloquei aqui dois ímãs aqui para fazer a fixação delas, que aí eu consigo apoiar o pé com mais conforto. Então esse problema foi resolvido, só que tinha outra coisa que eu tinha que resolver. O pedal da embreagem ficou muito afastado, eu estava tendo que movimentar muito a coluna para fazer essa impulsão. Então eu fiz também esse suporte aqui com 2 pedacinhos de metalão e com 2 parafusos que eu fiz aqui na pedaleira. Então eu consegui agora ter um apoio bem agradável para poder apertar a embreagem. Foi assim que eu resolvi. Uma decisão que eu tinha tomado com relação ao banco me exigiu outra decisão correlata para poder ficar bem solucionado todo o conjunto aí, beleza? Então, preparando a rede aqui, eu estava conversando aqui com a equipe técnica, na verdade, que é o meu irmão que está fazendo a filmagem. E a gente estava comentando aqui que esse vídeo vai dar um grande trabalho para ele, porque a gente está fazendo uma série de takes e na edição é prazeroso, é divertido, mas é extremamente trabalhoso. Então eu queria aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, entendeu? Assista ele até o final, tem muita coisa interessante. E eu quero te pedir para sempre acompanhar a gente nessa jornada de fabricação da Combinha. Isso aqui é alguns detalhes da cama suspensa. Cama suspensa tem um vídeo também para você poder acompanhar, que eu fiz um time-lapse. Por que eu bolei essa cama suspensa? Porque eu tenho uma cama de casal
mas eu queria essa possibilidade de ter mais uma pessoa. Se eu estivesse dormindo com alguma companheira ou com um filho, ter alguma outra pessoa que pudesse dormir aqui nessa cama suspensa. Então, ela é toda desmontável. Eu tenho aqui uma canaleta, onde eu encaixo, digamos assim, o tampo da cama, né, para depois vir o colchão sobre esse tampo. Aqui é um suporte para essa viga de tubulão que vai até nessa coluna aqui da Kombi. Só que para evitar envergaduras dessa viga, aqui está um pilar também de tubulão. E o grande barato dessa história é uma cantoneira bem doida que eu fiz aqui, ó. Olha aqui o detalhe da cantoneira, ó. Tem um vídeo que eu explico certinho como é que eu bolei e fiz a cantoneira. Mas agora, com esse zoom aqui, fica melhor para você perceber a solução que eu adotei, ó. Do perfil cartola e a cantoneira especial que vai do teto até a coluna longitudinal da Kombi. Então é como se fossem duas pernas abertas e bem largas, olha só. Então eu evito movimentações transversais e longitudinais. Essa solução aqui também foi um grande desafio e o resultado ficou ótimo, porque a gente não percebe nenhuma diferença quando a gente está pilotando a Kombinha. Então, outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês é com relação ao banheiro. Eu decidi que queria fazer um banheiro completo aqui dentro, para tomar banho, vai ter o porta-pote, como eu já expliquei. Só que a Kombi tem um detalhe aqui muito interessante. Ela tem uma coluna estrutural e essa coluna ela tem uma largura de aproximadamente 7 ou 8 centímetros. O banheiro ia ficar localizado aqui, ó, motivo pelo qual eu tirei essa janela e vou transferir essa janela aqui para o lado oposto. Depois eu vou falar sobre isso. Então, olha só que interessante. Se eu tivesse mantido essa coluna e feito o banheiro aqui, eu teria um espaço aqui embaixo, ó, digamos, perdido dentro do banheiro, porque eu seria obrigado a ficar afastado para cá em função da coluna. Então, o que que eu fiz? Como a luta aqui é sempre o 2, 3, 4 centímetros, eu também resolvi transformar essa coluna. Eu retirei essa largura da coluna e fiz um reforço estrutural. Então eu ganhei aqui aproximadamente 5 centímetros. E olha que interessante, a partir do momento que eu encosto para cá, eu já tenho um espaço lateral bem menor em relação a essa face da Kombi. Então isso me permitiu fazer o banheiro com mais conforto e também obter uma circulação entre a cama e o cockpit para poder circular sem ter que sair da Kombi. Então isso aqui foi uma transformação também bem interessante. Eu fiz, eu acho que poucas pessoas, ou talvez ninguém tenha feito ainda esse tipo de transformação, porque é exatamente mexer numa viga estrutural que mantém toda essa estabilidade do conjunto da Kombi. Mas eu tenho certeza que eu botei duas chapas, duas barras maciças de aço carbono e o resultado ficou bem satisfatório. O que eu fiz também? Ao retirar essa janela, eu coloquei esses dois metalões aqui para poder ainda dar mais um pouco de rigidez nesse conjunto, tá certo? Bom, aqui tem um detalhe bem legal também, que eu tive que pensar bastante. Como eu ia fazer a elevação do teto da Kombi e queria uma estrutura bem resistente, eu tive que pensar bastante a localização do corte do teto da Kombi. Eu poderia ter feito esse corte próximo ao para-brisa, mas imagina só comigo, essa região aqui, ó, essa dobradura é extremamente rígida. Eu não queria perder isso. Vou dar um exemplo bem didático para vocês, como uma casca de ovo. Ela é extremamente frágil, mas todo aquele conjunto, quando você faz uma compressão, a forma dá uma rigidez incrível. Aqui funciona basicamente da mesma forma. Então o que eu fiz? Eu deixei uma distância maior para manter essa estrutura e a segurança do para-brisa, porque qualquer movimentação que tivesse, poderia acontecer, um sinistro, o para-brisa estourar ou trincar. Então isso aqui foi uma solução que eu adotei, eu perdi um pouco com relação à questão estética, logicamente, mas no futuro eu pretendo fazer aqui um acabamento que vai melhorar a aerodinâmica e a estética da Kombinha. No momento eu não vou mexer com isso, porque eu tenho outras prioridades a serem feitas. Mas isso aqui também eu aconselho a ser bem pensado quando vocês forem fazer, se quiserem fazer um recorte no teto da Kombi, vocês permitirem sempre manter essa região aqui bem estruturada, no mínimo aqui em torno de 15 a 20 centímetros, para você ter segurança, beleza? Ó, mudou um pouquinho, deu um pouquinho mais de zoom aqui, ó. Vou ficar em pé, que tava na fotografia, perfeito, tá bom?
Bom, isso aqui foi um enrijecimento que eu fiz nessa chapa lateral. Tem um vídeo também explicando certinho como é que isso aqui funciona. Então vejam a prova do que eu falei, né? Que a Kombi ela tem um equilíbrio dinâmico, ela está sempre se movimentando. Como isso aqui é um enrijecimento, essa movimentação menos de milímetro que acontece aqui, ó, ela gerou uma pequena trincadura nessa massa plástica que eu coloquei. Então o que aconteceu? Entrou um pouquinho de água e já está começando a oxidar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a lixação, vou fazer um novo emaciamento aqui, com a massa plástica, etc. Mas eu decidi que eu vou botar aqui uma fita, uma margem de KPO. O que é o KPO? É uma cobertura plástica que ela tem uma flexibilidade bem maior do que essa massa plástica. Se vocês olharem no vinco original da Kombi, vocês vão ver uma marca de pincel, que é exatamente o KPO que é passado aqui para evitar esse tipo de problema que está acontecendo. Então eu decidi, vou colocar duas fitas, uma em cima, outra embaixo, e vou fazer uma pequena cobertura de KPO e depois vem a pintura do branco normal aqui da Kombi para resolver esse problema. É mais uma questão realmente de evitar uma oxidação, uma questão estética e lógico, né? No futuro, depois de muitos anos, pode gerar algum problema assim. Aqui só dando um exemplo para vocês, eu passei um pouco de KPO. Tá vendo a marca ali do pincel, ó? Isso aqui é um acabamento, como eu falei, flexível, então qualquer movimentação ele não trinca. É o que eu vou fazer lá fora. Só que eu vou fazer uma coisa bem acabada, porque é uma questão de estética. Alguns detalhes aqui que eu vou mostrar também, ó. Essa transversina, a gente chama isso aqui de transversina, porque ela é uma viga localizada transversalmente à Kombi. Ela já vem com uma soldagem de fábrica, mas ainda assim eu fiz uma série de pontos, ó, para poder aumentar essa segurança aqui nessas transversinas, porque como vai ter mais carga, vai ter uma movimentação muito mais diferenciada por conta do centro de gravidade que eu alterei, né? Então todos os reforços têm que serem feitos para poder dar essa segurança. Isso aqui representa um formato aqui da abertura que eu vou fazer para acessar o porta-pote dentro da Kombi. Isso aqui se chama tulha. Só que eu não fiz a abertura ainda porque eu fiz uma soldagem de uma estrutura interna e posteriormente é que eu vou fazer essa abertura. Qual que foi o grande desafio aqui? Foi fazer a transição dessa coluna que eu tive que cortar para poder abrir esse espaço. E por que ele foi feito aqui? Porque é uma questão de projeto, é uma questão de localização da tulha em relação ao banheiro. Então não tinha condições de eu movimentar isso para outra localização. Isso aqui eu vou fazer depois, em breve eu vou mostrar como é que foi feita essa solução, mas eu posso garantir que é uma das coisas mais importantes aqui do projeto, porque ninguém quer ficar tirando aquele porta-pote que a gente usa durante 3, 4 dias por dentro da Kombi, próximo da cama ou da cozinha. Aqui a gente pode parar próximo de um posto de gasolina, você faz a abertura da portinha da tulha, retira o porta-pote, descarrega e coloca novamente. Então é uma solução que eu gostei muito e o resultado, pelo menos para mim, foi um dos principais aqui do projeto da Kombinha. Bom, então tá aqui o espaço destinado para abertura. E como eu disse, qual foi o desafio? Olha aqui, ó, eu tenho uma coluna estrutural na Kombi que ela desce aqui até no chassi. E eu tive que fazer o recorte dessa coluna. Como é que eu resolvi isso aqui? Isso aqui chama-se uma transição, que a gente fala no universo da engenharia civil. Eu fiz uma transição dessa coluna que desceria pelas laterais, fazendo uma grande moldura aqui reforçada. Então eu coloquei 2 tubulões quadrados e na parte inferior eu coloquei 4 tubulões para poder distribuir bastante esses esforços e caprichar bastante na soldagem do chassi. Então esse esforço da coluna faz a transição horizontal, desce na vertical e se consolida com essa soldagem aqui embaixo. Então agora eu tenho uma segurança de fazer esse recorte, a abertura e depois é só fazer o acabamento. Como eu disse, a localização tinha que ficar aqui, porque do lado aqui da tulha atrás eu vou fazer um buraco aqui que vai ser a exaustão do aquecedor de água. Eu vou ter um aquecimento de água aqui dentro da Kombi também. Então isso aqui realmente me exigiu bastante pensamento. Eu lembro de ficar de tarde e noites assim, sentava aqui na Kombi e ficava pensando como é que eu ia fazer essa solução. Foi realmente um grande desafio e eu digo sempre também que a gente tem que ter um pouco de coragem para poder fazer isso, mas tem que ser uma coragem calculada e feito dentro da boa técnica. Eu sempre repito isso, porque eu jamais cortaria essa coluna e não faria uma solução com esse tipo de segurança, né, para poder viajar e rodar com a Kombi, tendo essa tranquilidade de que o serviço foi bem feito.
Esse aqui é dos suportes da rede que eu coloquei. É lógico que eu fiz a fixação nessa transversina aqui do teto, porque eu tenho bastante rigidez e metal para poder soldar. Mas se você observar bem, eu coloquei uma barra, um ferro chato, para distribuir as tensões e soldei o gancho aqui. Então eu fiz uma série de soldas e essas tensões são distribuídas, porque imagine se eu tivesse soldado esse ganchinho nessa lataria, com certeza ia fadigar o metal e isso ia romper ao longo do tempo. Vou mostrar aqui agora o detalhe da fixação do gancho traseiro, mesma coisa, ó. Eu fiz 2 ferros chatos e distribuí todas as tensões. Esse aqui eu caprichei bastante na soldagem para ele não repuxar o teto para dentro. A localização está estratégica, em função de quê? Do banheiro, da cozinha. Então eu fiz uma espécie de um test drive. Eu montei a maquete de papelão aqui. E aí fui localizando os pontos, botava aqui, chegava para lá, dava um ponto de solda, testava, até chegar numa localização em que o banheiro não atrapalhava a rede e a rede também não ficava batendo no banheiro, né, com aquele leve balançar que você fica. Então eu vou colocar a rede aqui agora para a gente dar uma olhada. Então tá aqui, ó, se quiser dar uma olhada, eu tenho 2 mosquetões aqui que eu coloquei. Essa é uma rede que eu comprei da Decathlon, é uma rede de acampamento. Ela é leve e prática, né? Então vem o primeiro mosquetão. Cachorro. Vamos abrir a rede aqui, ver como é que tá. E vamos para o segundo mosquetão. Pronto. Colocada a rede. Vamos ver aqui. É isso. Então a localização da rede aqui, ó, ela não impede essa pequena movimentação, porque o banheiro está localizado aqui na esquerda e a pia e o fogão ficam aqui logo abaixo dos meus pés. Então eu fiz vários test drives aqui para poder fazer a localização correta da redinha. Sabe aquelas coisas que de tão óbvias a gente acaba esquecendo? Pois é, a dica que eu quero te dar é de sempre estudar, pensar e pesquisar bastante, planejando ao máximo todas as ações de fabricação. Ou seja, busque sempre fazer tudo dentro da boa técnica. Fazendo isso, a margem de acerto aumenta absurdamente e quando ocorrem erros, eles sempre estão dentro do controle e passíveis de ajustes. Pode confiar em mim, porque eu invento, planejo e faço coisas desde os 8 anos de idade. Por isso que eu me titulo Inventor de Possibilidades, beleza? Então, se eu te ajudei de alguma forma, por favor, considere se inscrever no canal para que juntos possamos aprender e realizar os nossos sonhos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos em frente! Break it down. Ow, 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 ow.